Boa tarde, todos são bem-vindos no nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração antes de darmos início à nossa reflexão nesta tarde, continuando o nosso estudo, a nossa meditação nas cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje vamos estar estudando, refletindo sobre a carta à igreja de Tiatira, ok? Vamos ter uma breve palavra de oração. Deus, nós bendizemos o Teu nome, levantamos o Teu nome, Senhor, humildemente rogamos que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa, ó Deus, estar ungindo os meus lábios nesse momento, ó Deus, para partilhar esta palavra. E, ó Deus, que ela possa chegar a cada coração e cumprir o propósito para o qual o Senhor a tem designado. Esta é a minha oração, no santo nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Amém, amém. Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 2 e a nossa reflexão está a partir do versículo 18 até o versículo 29, que são os versículos finais do capítulo 2 de Apocalipse. Então eu vou fazer a leitura, se você tem aí a sua Bíblia, vá buscar, apanhe um lápis também, ou uma caneta, para anotar alguma coisa que o Senhor falar ao teu coração, e que esse seja um tempo, assim, alguns minutos muito bem usados, empregados, para a tua edificação espiritual, porque esta é a vontade de Deus. Carta à igreja de Tiatira, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, Jesus falando a João: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que palavra de elogio! No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e os filhos aqui, a palavra no original significa discípulos, ou seguidores. Matarei os seus discípulos, os discípulos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, meus queridos, que essas palavras ricas de ensino, de exortação, de elogios, de crítica, de recompensa, mas antes da recompensa, uma advertência, uma chamada ao arrependimento. E nós vemos que nessa carta, o que eu quero frisar
digamos assim, ponto alto, é a questão de Apocalipse, né? Revelação que gera, que tem como objetivo aqui no contexto dessa carta, gerar em cada um de nós firmeza, né? Firmeza. Então vamos aqui começar pelo final e depois vamos passear nesses versículos, né? Por que firmeza? Jesus fala aqui, olha, no versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então Jesus está nos chamando a uma atitude de firmeza, de compromisso, de fidelidade com Ele, de santidade na presença dEle. E Ele está dizendo, façam isso, apeguem-se, agarrem-se, né? Vamos pensar aqui numa palavra muito forte, vários sinônimos para se apegar, agarrar com firmeza, né? O meu pai era mineiro, já está com o Senhor, ele costumava dizer, olha, temos que agarrar o touro pelo chifre, né? Quer dizer, ousadia, compromisso, coragem. Há muitos que dizem religião, igreja, né? Porque às vezes as pessoas usam o termo religião e igreja, coloca tudo dentro do mesmo contexto, né? E muitos dizem, é coisa para os fracos, né? Os fracos é que precisam de Deus, ou que acham que sem Deus não fazem nada, e estão ali buscando, orando, clamando, os fracos. Não, eu quero dizer nessa tarde, que servir, não religião, não igreja, mas servir a Jesus, ser um seguidor de Jesus, é para gente de fibra, é para gente corajosa, é para gente que decidiu agarrar, apegar-se com firmeza àquilo que já tem recebido. Ele diz, apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Vamos ficar com essa palavra, é o final dessa carta, mas vamos agora para o início. E eu quero aqui, com uma breve introdução, né, como era essa cidade, a cidade de Tiatira. Era uma cidade famosa pelos seus sindicatos, né, porque havia ali muitas pequenas indústrias de tecidos de lã. Esses tecidos de lã eram tingidos de púrpura, e essa púrpura era caríssima, porque ela era extraída de um molusco, né? Extraída dos moluscos. Então havia ali um comércio com a lã tingida de púrpura. E aí você pode, se você é um estudioso, né, da palavra de Deus, e de certeza já deve ter ouvido falar de uma mulher chamada Lídia, né? Essa mulher, ela se converteu no ministério de Paulo, quando ele, numa das suas viagens, juntamente com Silas, eles foram pregar o evangelho na região de Filipos. E lá, se você abrir lá em Atos 16, 14, eu vou abrir rapidinho para ler, diz assim, olha, Paulo, né, a conversão de Lídia em Filipos, mas diz assim no versículo 13, diz, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Talvez fosse até uma reunião do sindicato, né? Dessas pequenas indústrias de tecidos tingidos, né? Eu penso que sim. As mulheres que haviam se reunido ali, e uma das que ouviam, era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora, né? Aqui vem confirmar o que eu acabei de falar, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa.
e nos convenceu disso. Então Paulo, Silas e os outros que estavam com eles foram à casa de Lídia, né? Lídia teve um encontro com o Senhor e ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Então temos aqui algumas informações. Mas o que significa a palavra Tiatira? A palavra significa sacrifício contínuo, ou eu pesquisei em outros lugares que dizem, que dão a informação de que significa também sacrifício de perfume, né? Então temos aqui, eu acho que a palavra-chave é sacrifício, né? Nessa igreja, né? Nessa cidade de Tiatira. Agora é importante, como em todas as outras cartas, nós mencionamos isso, em cada uma delas Jesus tem uma forma diferente de se apresentar. E como Jesus se apresenta à igreja em Tiatira, como ele se revela, está no versículo 18, ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Essa é a descrição que Jesus dá acerca dele próprio, né? Olhos como chama de fogo. O fogo, ele tem três funções. O fogo, ele aquece, né? O fogo aquece, o fogo ilumina e o fogo queima. Três funções. Então, aqui no sentido espiritual, Jesus tem esse olhar, o olhar que vem, que vai no profundo dos nossos corações e pode nos aquecer espiritualmente, trazendo renovação, trazendo uma nova esperança dentro de nós, né? Glória a Deus por isso. Mas o olhar de Jesus também lança luz, ilumina. Lá no Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus, quando ele olha para nós, ele traz luz, porque ele é luz. Os olhos dele são como chama de fogo e o fogo também ilumina, mas o fogo também queima. E aqui essa função do fogo queima, vamos pensar no sentido do fogo queimando a palha. Ou seja, o fogo queimando aquilo que não é agradável a Deus nas nossas vidas, no nosso interior, nos nossos corações. E hoje à tarde, quem sabe, podemos estar pedindo ao Senhor Jesus, clamando a Ele que faça que esse olhar como chama de fogo venha sobre nós e possa estar aquecendo os nossos corações e possa estar iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para as tomadas de decisões que temos na vida e que possa estar também queimando toda a palha no nosso interior. Os pés como bronze reluzente. Vamos imaginar o bronze reluzente, o bronze com brilho, né? Com brilho. E os pés nos levam aonde nós precisamos chegar, né? Aonde nós desejamos chegar. E lá na primeira carta, né, à igreja de Éfeso, Jesus se apresenta, ele diz que ele tem na mão direita os 7 castiçais, e diz que ele anda, né, anda no meio dos 7 candelabros, né? Os 7 castiçais são os 7 líderes, pastores, a liderança das 7 igrejas, e os candelabros são, aliás, as 7 estrelas, já quero corrigir, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, ou seja, os líderes, e os 7 castiçais ou candelabros são as igrejas. E ele diz que ele anda, né, no meio da sua igreja. É importante nós termos isso muito firme nos nossos corações, muito firme. O Senhor, ele é o Senhor da sua igreja. Ele tudo vê, tudo conhece, sabe de todas as coisas e ele anda no nosso meio, no meio da sua igreja. Vamos então agora passar, meus amados, quais os elogios que Jesus faz à igreja de Tiatira.
Ele se apresenta dessa maneira e agora vamos refletir. Que ele traz o que? Elogios. No versículo 19 ele diz: conheço as suas obras. Ele diz: conheço as suas obras. E não fica aí. Conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha que lista de elogios. E ainda por cima ele fecha esse versículo dizendo: sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então esta igreja era uma igreja que estava perseverando, era uma igreja que estava servindo, era uma igreja diferente de Éfeso, que nós vimos que a crítica do Senhor Jesus foi que Éfeso tinha abandonado o primeiro amor, mas Tiatira não. Havia amor nessa igreja, havia serviço, havia fé, havia perseverança. E eles estavam fazendo mais do que no princípio. Jesus é aquele que vê. Ele vê e pontua todas as coisas. Às vezes nós estamos envolvidos em algum ministério, alguma obra, e às vezes as pessoas não veem aquilo que nós fazemos. Isso acontece. Mesmo no contexto da nossa vida secular, lá no nosso trabalho, fazemos, chegamos na hora certa, cumprimos a nossa tarefa, até fazemos horas extras. E às vezes o boss, o patrão não vê, não observa, não leva isso em consideração. Às vezes em casa, fazemos tudo e mais alguma coisa em função do bom andamento da casa, e às vezes isso não é visto, não é considerado. Mas quando lemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que Ele vê, que Ele conhece, que Ele pontua, nada passa desapercebido. Glória a Deus por isso. Então aqui nós temos uma série de elogios à igreja em Tiatira. Mas como na maioria das igrejas, há também críticas, Há também críticas. E aqui, na igreja de Esmirna, não houve crítica, Devem estar lembrados disso. Mas aqui em Tiatira houve crítica. No versículo 20, ele diz assim: no entanto, contra você eu tenho isto. É importante nós vermos o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Ele nos ama, ele vê o que há de bom, ele elogia, ele pontua, mas ele também vê, observa aquilo que está mal. E ele olhou e disse: no entanto, contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel. O nome Jezabel é interessante, significa virtuosa, significa sem idolatria. Mas na realidade, essa mulher que é mencionada lá em 1 de Reis, do capítulo 17 até o versículo 22, se você tiver interesse, eu aconselho, vá ler tudo o que se passou nessa altura do reinado do rei Acabe. Essa mulher, ela era filha do rei dos Sidônios, de uma localidade chamada Sidom. E ela casou-se com Acabe. E eu costumo dizer que Acabe acabou mal por ter se juntado a essa mulher. Diferente ou completamente o oposto do significado do nome dela, virtuosa e sem idolatria, ela era uma mulher idólatra, profundamente idólatra, e ela levou o povo de Israel, induziu o povo de Israel à idolatria e a afastar-se cada vez mais de Deus, porque ela ela levou a Acabe a fazer, a erigir, a edificar altares ao rei Baal, que era um dos deuses que ela, na sua terra, adoravam, Baal é muito mencionado na Bíblia, e isso suscitava ira, suscitou a ira de Deus contra o povo, e o povo foi julgado por causa desses ensinos, por causa desse afastamento, por causa da idolatria. Se afastaram de Deus e isso trouxe juízo para eles,
Então, essa mulher Jezabel, agora aqui na igreja de Tiatira, quando o Senhor Jesus menciona, não significa aqui em Apocalipse que era uma mulher com o mesmo nome, mas ele está se referindo no espírito, por trás de alguém ali na igreja de Tiatira, que era exatamente o espírito que operou lá em 1 Reis, capítulo 17, até o 22, ou seja, na vida daquela Jezabel no Velho Testamento. Então nós entendemos o seguinte, que é, portanto, um espírito, né? E da mesma forma, esse espírito opera também nos dias de hoje, né? Porque se é algo espiritual, é algo que permanece, é algo que ainda tem possibilidade de estar operando, é essa palavra, de estar operando. Então, espírito de Jezabel, que induz ao erro, que induz à idolatria, que induz à promiscuidade e à imoralidade sexual. Então Jesus disse, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês toleram Jezabel, ou seja, o espírito que opera através dessa pessoa ou dessas pessoas na igreja de Tiatira, né? E ela induz os meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos, Baal. E como é que ela fazia isso? De que maneira ela induzia? Através dos seus ensinos, né? Os ensinos eram aparentemente bons, mas conduziam ao erro. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com ensinos, né? Precisamos olhar para a palavra de Deus, refletir, analisar, orar, porque não é tudo que nós ouvimos e que nós temos acesso nas redes sociais que é de fato a palavra de Deus pura, genuína e que pode trazer edificação para as nossas vidas, né? É isso, exatamente isso. Quero aqui voltar ao ponto no versículo 21, que é muitíssimo importante para nós. Jesus diz assim, olha, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então nós vemos aqui, meus queridos, que Deus tem tanta paciência conosco, comigo, com você, com cada um de nós. Ele é um Deus cheio de paciência. Ele diz aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eu quero dizer que Jesus ainda não voltou por causa do amor e da paciência de Deus para conosco, porque Ele deseja que mais pessoas sejam salvas, né? O seu familiar, os familiares, os meus familiares também, enfim, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas para quem nós temos procurado espalhar a palavra de Deus. Deus quer salvar, né? Afinal, o preço da nossa salvação foi muito alto. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço. E Ele, portanto, Ele nos comprou por um preço elevadíssimo. E Ele deseja que mais e mais pessoas, a palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Esta é a realidade. No coração de Deus existe esse desejo, que todos sejam salvos. O preço já foi pago. Nós só precisamos reconhecer que precisamos dele, né? Precisamos reconhecer isso, precisamos confessar os nossos pecados, entregar os nossos corações, a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele disse, dei-lhe tempo para que se arrependesse, né? Ele faz isso conosco também, constantemente. Jesus fala, e ele repete. Ele fala novamente, ele fala usando, através das circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa provações, ele usa privações, ele usa bênçãos para chamar a nossa atenção. Ele usa N coisas e situações para nos trazer de volta, numa atitude de quebrantamento, arrependimento.
Glória a Deus por isso. Versículos 22 e 23, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa muito simples. Jesus não é bobo, né? É isso mesmo. Jesus não é bobo, nós precisamos fazer uma distinção. Que Jesus, Deus, né? Deus, Jesus, ama o pecador, mas ele odeia o pecado e sempre vai odiar o pecado, porque ele é santo. Ele é santo. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai abrir concessão, ele vai dizer agora isso pode. Lá, anos atrás não podia, mas afinal o mundo está diferente, então agora isso já pode. Não, Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Vou repetir porque eu falei errado antes. Deus ama o pecador, mas ele continua a odiar o pecado. Temos que considerar isso. O amor dele o leva a nos disciplinar, sim. Para quê? Para gerar temor nos nossos corações, para nos trazer para mais perto dele, mais perto das coisas que realmente importam, das coisas que realmente valem a pena na nossa vida, né? Não para aquelas coisas que são temporárias, que hoje podem me trazer uma certa alegria, podem me trazer um certo contentamento, mas amanhã vai me fazer chorar, vai me fazer sentir miserável. Deus não quer isso. A alegria que Ele nos dá é uma alegria que vem acompanhada de paz, vem acompanhada de amor, de tanta coisa boa. São as coisas que vêm de Deus para nós, né? O espírito de Jezabel está por aí, sempre, infelizmente esteve e estará até o final dos tempos. Então nós temos aqui como quarta coisa a considerar, qual é a advertência? Jesus dá aqui uma advertência muito séria, né? Ele dá uma advertência aqui dos versículos 22, ele fala que ele vai trazer juízo sobre esta situação, sobre a vida desta pessoa, né? Digamos assim, que pode não ser apenas uma pessoa, mas talvez um grupo, mas ele colocou aqui o nome Jezabel. Ele disse, eu vou fazê-la adoecer, é julgamento. Ele diz, vou trazer sofrimento aos que cometem adultério com ela. E o adultério aqui não se refere apenas ao ato sexual, né? De adultério, fora do casamento, num contexto que realmente Deus não aprova, mas o adultério aqui também se refere ao adultério espiritual, quando nós abandonamos o único Deus verdadeiro para seguir outros deuses, outras coisas, senão ao Deus que nos amou e que enviou Jesus para morrer por nós. Então Deus diz que vai trazer, matarei os discípulos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus para gerar temor nos nossos corações. Mas no versículo 24 é muito interessante, muito importante. Ele diz, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, né? Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente, aquilo que eu falei no princípio, né? Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, a advertência, glória a Deus, né? Nem todos estavam seguindo aqueles falsos ensinos. Glória a Deus por isso, né? Então, Jesus dá essa advertência. Apeguem-se, agarrem-se ao que vocês têm. E se vocês assim o fizerem, haverá uma recompensa.
Deus sempre tem uma recompensa. E a recompensa é elevadíssima. Sabe por quê? O nível de exigência é elevado, porque a recompensa é ainda mais elevada do que a exigência de Deus, se nós formos ver direitinho. Então, se às vezes nós estamos pensando e achando que Deus exige muito de nós, que o Espírito Santo de Deus possa se revelar a nós nesse momento, abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a recompensa que Deus tem reservado para nós. Aí nós vamos ver que, afinal, né, a exigência de Deus não é tão grande. Ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, perseverança. O que ele diz que vai dar? Olha só a recompensa: darei autoridade sobre as nações. Abrindo parênteses, nós estamos aí às portas das eleições presidenciais no Brasil. Não quero citar candidatos, não vou do púlpito citar nomes, mas tem sido a minha oração que nós, como igreja, dobremos os nossos joelhos e oremos a Deus pela nação brasileira, para que seja colocado no poder, no governo do Brasil, aquele homem, aquela pessoa do coração de Deus, que vai, portanto, que vai estar aberto, né, a receber a direção de Deus, para que o Brasil possa avançar e ser uma nação livre, e ser uma nação onde haja ordem e progresso, e ser uma nação fundamentada em valores, né, de acordo com a palavra de Deus, né? Deus, a família, aquilo que realmente importa. Amém? E que possamos continuar tendo liberdade para evangelizar, para difundir a palavra de Deus. Amém? Por isso, vamos ter esse compromisso. Darei autoridade sobre as nações, a mesma autoridade que recebi do meu Pai. E ele diz aqui, para nós encerrarmos, que ele também promete dar a estrela da manhã. A estrela da manhã representa, né, Vênus. E Vênus aparece antes do Sol aparecer, né? Antes de vir a luz do Sol, é possível ver a luz de Vênus, né? Um planeta matinal em beleza e em esplendor. Então nós vemos o seguinte, que o Sol, Lua, estrelas são símbolos na linguagem profética de impérios, reinos e estados. Portanto, a estrela da manhã precede o aparecimento do Sol, que é Jesus, né? O domínio de Jesus, o domínio universal de Jesus. Então ele está prometendo a nós, a sua igreja, o quê? Nos dá a estrela da manhã. Nós vamos estar precedendo a manifestação do domínio universal de Jesus. E quando nós imaginamos essa deslumbrante recompensa prometida por Jesus, é impossível não compreendermos a razão da sua exigência. Repetindo, né? Precisamos nos apegar com firmeza ao que nós temos recebido da parte dele. Glória a Deus por isso. Então, eu quero terminar dizendo, não olhemos para os lados, não olhemos para os que têm ficado para trás, para os que têm desanimado, mas olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E como em todas as outras cartas, Jesus repete aqui no final dessa carta, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que é importante ouvir? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz que nos últimos tempos os homens teriam coceiras nos ouvidos. Coceira que iria impedi-los de ouvir. Eles estariam rejeitando aquilo que está sendo dito, né? Então, que os nossos ouvidos sejam destapados. Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça, né? Podemos ter os ouvidos físicos, mas às vezes os ouvidos
espirituais estão tapados, precisam ser abertos. Amém? Privilégio implica responsabilidade. Temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Vamos atender a palavra de Deus, porque é a grande recompensa, se nós permanecermos firmes, naquilo que nós temos recebido. Vamos orar. Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. A Tua palavra é preciosa. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, que a Tua palavra possa correr, Senhor, e alcançar muitos corações nesses tempos difíceis que nós vivemos. Ó Deus, que a Tua palavra venha sobre a vida daquele que está cambaleando, aquele, ó Deus, que não está firme, que haja firmeza, Senhor. Levanta o olhar, ó Deus, que Tu possas lançar o Teu olhar que é como chama de fogo, Senhor, e que o Senhor possa estar fazendo a obra completa em cada coração, em cada um de nós. Oramos no santo nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada, que Deus seja com você, iluminando a sua vida e te fazendo firme naquilo que você tem recebido. Fiquem na paz do Senhor Jesus.